Só pra gente, cara. Pra mim as coisas são muito simples, vocês enrolam demais. Mas vocês conseguem enrolar tanto. Não sei que cano é esse. Ah, não é aquele? Aquele é o acesso. Terminei o desenho, vai lá. Qual? Vamos erguer essa coisa, nós vamos levar um dia inteiro, uma noite inteira, pra colocar uma simples cortina. Eu acho que o teatro, ele não estaciona, não existe um ponto em que ele fica estagnado. Tu tá sempre aprendendo, tu tá sempre descobrindo novas coisas. As pessoas são outras, as pessoas vão ter outro entendimento das coisas que vão levar, de repente, ao mesmo lugar. A minha história no teatro começa lá na década de 90, em 1995 para 6, quando eu tomo conhecimento de que o Grupo Máscara tinha espaço, né? Tava com inscrições abertas para quem quisesse. Não eram inscrições, né? Na verdade, estava selecionando pessoas e os mais talentosos iam ser chamados. Até porque, como era uma época em que não se tinha uma escola de teatro, então a primeira pessoa que passava ali na frente tivesse um pouquinho de talento era bem-vinda, né? Não é que nem hoje em dia. Eu era uma pessoa que estava cheia de vida, cheia de arte dentro de mim e queria muito um espaço como jovem, como todo jovem, para mim falar, para mim expressar, para mim cantar, dançar. Eu achava que eu ia fazer tudo que existia de arte no mundo. E eu fazia algumas coisas na escola, muito feliz, muito cheio de vida. Então, quando se abriu essa brecha, eu abocanhei ela. Depois da primeira oficina que eu fiz de teatro, ministrada pela Jenny Riz, que não está mais aqui, mas teve muita participação no andamento do Grupo Máscara. E foi depois dessa oficina que eu comecei a pensar, puxa, eu queria continuar com isso. Mas não sabia como, porque não tinha oportunidade aqui em Cruz Alta para a gente continuar trabalhando como atriz ou tentar fazer alguma coisa a nível de teatro. Então, eu fui ficando com aquela ideia. Depois que surgiu a oportunidade, que a Jane disse assim, vamos fazer, vamos continuar, o que tu acha? Eu disse, tá, vamos, claro que vamos. E a gente começou a dar outras oficinas de teatro e surgiu depois a ideia de fazer um espetáculo. E foi daí que começou. Desse primeiro espetáculo eu percebi que eu não queria mais parar, que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E ali a gente foi indo. No ano de 2008 tinha um núcleo de teatro na Casa da Cultura, do qual a Alessandra Souza, a Roberta Correia, Luiz Henrique participavam. E a minha irmã acabou descobrindo esse núcleo e a gente foi para ver como era, para saber como era o teatro. A gente olhou uma pessoa sentada, outra pessoa dançando, um estava limpando o palco. E aí, quando eu tive o primeiro contato, eu vi uma cena, mas aquilo me fez pensar, gente, é diferente, me chama atenção, é o que eu quero. A vida teatral, eu acho que é algo que sempre me atraiu, né? Desde criança, desde a infância, até quando eu residia em outra cidade, eu já buscava o teatro na escola, ou até nos grupos da igreja, a gente fazia algumas encenações, mas todas estudantis. Eu comecei a admirar o trabalho do Grupo Máscara. Eu lembro que, acho que o primeiro espetáculo assim, que eu conheci, que eu ouvi falar, foi Antígona. E eu lembro muito bem de um dia que ia haver uma oficina de teatro, e, se não me engano, seria em dezembro, aquela oficina, não sei que período, e eu não gostaria muito de ter feito, mas era durante o dia, e como eu trabalhava, não pude fazer. E daí, quando surgiu, acho que mais uma notícia de uma outra oficina, que seria os finais de semana, em 2002, daí eu fui até a Casa da Cultura, de lá para cá, estou até hoje no grupo. Bom, eu sou Fábio Novello, conheço o Grupo Teatral Máscara desde 1998. Foi meu primeiro contato com o grupo quando eu assisti em um festival de teatro na minha terra natal, na cidade de Birubá. E desde do primeiro momento, assim, ó, eu acho que criou um vínculo tão forte, tão grande, e a gente
como era promotores de um festival na cidade, sempre aguardava os grupos no próximo ano. E o Grupo Máscara sempre foi muito aguardado. Eu acho que é aquela coisa de a busca pela pesquisa, o estudo, não só o teatro em si, mas todas as artes que englobam o teatro. E aí eles estavam cansados, estavam saindo, alguns estavam arrumando emprego e tal. E aí nesse momento eu entro no grupo, cheio de vida. Então a gente já monta o Bulungo Rei Azul, que era a peça infantil do grupo. Foi a primeira que eu participei. Cordélia Brasil sendo remontada. E dali vai, aí vem Um Dia a Casa Cai de novo, Doroteia do Nelson Rodrigues, o Conto da Carrocinha, todo esse começo. Para mim extravasa toda a minha energia. Aí teve a questão dos festivais de teatro que a gente começou a frequentar. Quando a gente começou a ter opiniões positivas sobre o nosso trabalho nesses festivais, aí eu comecei a ter certeza, tipo, não, a gente está fazendo alguma coisa significativa mesmo e a gente está no caminho certo. Foi a partir daí que eu percebi que dali era só ir progredindo e tentando aprender mais, estudar mais para chegar sempre no lugar mais alto do que a gente estava. Nós estávamos tentando fazer a Cena 7, tudo era embasado no Cena 7 e dentro de alguns dos projetos que a gente vendia e viajava, uma equipe bem unida, de gente querendo fazer teatro e viajando pelo estado. Pela Serra também a gente viajava bastante com espetáculos antigos. O teatro ele te exige bastante dedicação. E acho que só quem é do teatro, com o tempo, vai se dando por conta do que é essa dedicação. E é necessário para que tu aprenda, se aperfeiçoe. É um conselho que o Kleber e a Dulce sempre nos deram, né? A gente ler bastante, procurar observar as pessoas, as situações, ter vivências. E a partir disso daí, tu pode utilizar isso de certa forma, não só na tua vida, né? Mas principalmente no dia a dia teatral. E o poder artístico que se cumpre no teatro é transformar aquele salão da comunidade em um teatro. Aí vem o trabalho em equipe, o trabalho das formiguinhas, do Grupo Teatral Máscara, que é incrível. Falava-se muito em fazer grandes espetáculos em Cruz Alta e preparar atores, mas não tinha esse tempo. Então, foi um ano muito difícil, o ano de 2013, 2012, por ali. E ali o grupo se uniu. Ali o grupo ficou bem forte e a gente decidiu procurar um espaço para poder fazer teatro. E como não se vendia espetáculo na época, a forma de se fazer teatro era ensinando quem quisesse fazer. E assim surgiu o SMAT, com o apoio da Universidade de Cruz Alta, nos cedeu espaço. A gente começou a fazer pequenas turmas de 5, de 6 pessoas, fazíamos leituras dramáticas, saraus. E ali começou esse sonho de se criar uma escola de teatro em Cruz Alta, um nome, uma identificação de teatro para que as pessoas pudessem procurar, querendo aprender não só para serem atores, para serem profissionais do ramo, e sim para descobrir o que era o teatro. É muito positivo nós termos uma escola de teatro aqui em nossa cidade, porque há uma esperança de que o mundo pode ser melhor, porque tem pessoas que acreditam na arte, na cultura como nós. Foi a forma de como promover a pesquisa artística. Então isso me marcou muito enquanto Grupo Teatral Máscara. Mas existem sim aquelas pessoas que se destacam por quererem ir além, por observarem além. Então, o que eu anseio é que ou entre mais pessoas com desejo de ir além, de aprender além e que faça se ramificar esse grupo de talentos, que a SMAT cresça e tenha mais alunos dedicados e com vontade de fazer, como eu vejo isso muito acontecer, e que só se multiplique. Acho que o Palacinho é um diapasão, um pomo de Adão, uma
flor no meio das rochas, é água no deserto, no meio da nossa cidade. É um espaço onde se busca liberdade, democracia, identidade. Eu tenho muito orgulho disso, eu tenho orgulho das pessoas que vêm, que fazem escola, que acabam entrando para participar do grupo, porque eu vejo assim que eles conseguem um entendimento muito mais rápido do que a gente tinha antes. Claro, a gente tem mais experiência, o Kleber como professor consegue usar um dinamismo que antes a gente não conseguia ter, a gente ia meio que tateando as coisas, e agora isso é mais rápido, o processo é mais rápido, e eu tenho muito orgulho disso. A gente tem que agradecer muito a universidade que nos ajudou, nos deu espaço durante 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Foi um tempo muito crucial para a gente poder organizar os nossos projetos, trabalhar a arte em Cruz Alta. Mas eu considero a SMAT lá da época do prédio da Unicruz uma SMAT principiando-se na sua ideologia, na sua fórmula. E assim que a gente conquistou o Palacinho, eu vejo uma SMAT, uma escola de teatro consolidada, com suas ideias, com suas bandeiras, porque eu gosto de dizer, junto com o meu colega, diretor Kleber, que a gente não está preparando ator, a atriz, a gente está preparando artista. A gente está criando uma visão, uma ideologia do porquê se fazer arte no tempo que vivemos. E aí o Palacinho surge como um espaço que não é governamental, não pertence a ninguém, ele é de todos, ele não tem que prestar contas do que ele é, e isso faz eu ter muito orgulho dele, porque aí ele me dá essa flexibilidade de criar, de pensar e de questionar, que são 3 valores muito importantes na vida artística e na vida do cidadão. Eu tenho que ter o direito de pensar, de questionar, de refletir a minha existência. E principalmente quando você se diz ou quer ser um artista, né? Então o Palacinho faz essa função. Claro que aí tem as outras microfunções do Palacinho, né? Que é a aula de teatro, é a possibilidade de um aluno desenhar um figurino, entender de postura, bolar uma maquiagem, criar uma música, fazer uma coreografia de dança, aprender técnicas, trocar. Então eu chego aqui e digo assim, Kleber, eu sei fazer uma maquiagem de cachorro. A outra colega ali, ela sabe costurar. Ela vai fazer uma roupa, eu vou fazer a maquiagem e juntos nós vamos compor um visual para um personagem. Só esse efeito, só essa pequena função já soma um valor tão imensurável e tão estimado da arte, né? A gente pode expressar nossa arte nas paredes, na calçada, no linóleo, no chão, e isso é muito mais vivo. Esse prédio, me parece que ele transborda a arte por todos os lados. Temos aqui trabalhos dos alunos, máscaras confeccionadas, cartazes pendurados nas paredes para valorizar o trabalho deles, porque toda a arte é bem-vinda aqui dentro. Música, arte plástica, maquiagem, teatro, dança, tudo se é trabalhado aqui dentro e tem todo um valor, todo um mérito. A arte tem um poder transformador, né? Eu vejo por mim assim, quando eu sei que a minha filha me assistiu ou vê eu ensaiando em casa, ou me maquiando em casa, ou colocando algum figurino para apresentar algum trabalho que a nossa escola de teatro solicita, eu vejo assim que ela tem que tem vida no olhar dela, né? A arte tem essa característica de encantar as pessoas, né? Por isso que ela é necessária, né? O teatro sim tem que ser preservado, tem que ser mantido e multiplicado. Além da SMAT, a gente tem o Cena 7, que é uma coisa incrível. A gente tem os espetáculos que foram adaptações de livros e não só peças de teatro. Eu destaco Antígona, foi uma tragédia grega que nós montamos, que eu acho que foi bem assim, ó, uma transição do tipo de teatro que a gente vinha fazendo, foi um salto para um outro tipo que a gente foi depois adquirindo, que foi ali Antígona, foi Tartufo, de Mulher, foi Macbeth, Shakespeare. Ali a gente deu um passo, assim, eu senti que foi um grande passo que a gente deu. E depois
eu considero as obras literárias que a gente foi trabalhando. Tipo, começou ali com o Érico Veríssimo, no Incidente, depois foi para o Mário Quintana, e aí eu destaco o espetáculo Esconderijos do Tempo, que eu acho que é um espetáculo muito marcante dentro do grupo, e ele se colocou de um jeito que a gente continua apresentando, substitui alguns atores e a essência, aquela essência que toca fundo no coração, continua. Deu a Louca no Ator foi um espetáculo que foi baseado nos 7 minutos do Antônio Fagundes, e foi um espetáculo que foi feito para educar o público do Cena 7 a como se comportar no teatro. É engraçado que a gente não pensa que existem ordens, mas, por exemplo, que alguém não pode comer durante o espetáculo, que tomar chimarrão e ficar conversando enquanto tem um ator em cima do palco, que o ator enxerga o que o público está fazendo e que o ator precisa do público com ele. Eu acho que é impossível não falar desse projeto da Paixão de Cristo na cidade de Cruz Alta, porque, de certa forma, ele também foi um divisor de águas, né? O Grupo Máscara conseguiu um espaço que ninguém tem como tirar. Por exemplo, a Paixão de Cristo, que o Grupo Máscara conseguiu juntar no ano de 2017, 5 mil pessoas para assistir. Isso é muita gente. É muita gente envolvida para ver a arte, para ver um teatro. Claro, tem o cunho religioso, tem o apelo da Páscoa ali, do Jesus crucificado, mas antes disso tem a humanização, né? É a gente vendo gente, a gente acompanhando aquela história, se emocionando, vendo aquele homem sofrer, não por ser um santo, não por ser filho de Deus, e sim por ser um homem que sofreu porque tinha uma ideia. Assim como todos sofrem quando têm suas ideias, como muitos estão morrendo na nossa época por terem ideias e as pessoas não querem ouvir, querem apenas apagar esse nome da sociedade. É muito vivo isso. Isso é muito mágico no teatro. E isso, o Grupo Máscara cumpre com essa função de transformar qualquer lugar em um espaço cênico teatral. O teatro ele tem uma força, tanto é que dura mais de 3.000 anos, por se não fosse algo tão forte, tão poderoso, tão mítico, teria já sumido na sociedade. Mas se ele viveu tanto é porque ele tem uma força, e essa força agrega as pessoas, essa força ela acarinha, aqui dentro as pessoas são família. Eu vejo o Grupo Máscara como minha segunda ou, quiçá, primeira família, porque eu passo mais tempo com o Grupo Máscara do que com a família em si. E eu acredito que o Grupo Máscara tenha me ensinado muita coisa em viver em comunhão, em enxergar o outro, em ajudar o outro. E isso é muito presente. E agora, pensando nesses anos todos, a gente teve uma época em que a gente não tinha sede e vivia dentro da Unicruz. A gente ganhou algumas salas da Unicruz e lá a gente fazia nossos ensaios. Foi onde se iniciou a SMAT, que hoje é nosso espaço Máscara de Teatro, onde muitos alunos começaram a aprender o teatro, a engatinhar no teatro, e hoje são atores muito bons que se descobriram no teatro dentro da SMAT. E ali foi se criando esse clima. As pessoas dividem suas dores, dividem suas fraquezas, e isso é muito forte. Então eu acho que o Renato, antes do teatro, era alguém que via a vida como a sociedade gostaria que ele visse. E agora o Renato, no teatro, pós-teatro, é uma pessoa que vive a vida do jeito que ele acredita. Pulsar a arte o tempo todo. Tudo que eu vou fazer tem que ter alguma coisa envolvida com arte. Nos anos 90 se fazia um teatro muito comunitário, preocupado em agradar a família, em provar para si mesmo que eles, no caso, eram capazes. Eu li 2, 3 livros, eu consigo fazer uma peça e você vai ver que eu sou bom. E não por maldade, né? Às vezes por uma coisa de principiante, de jovem, tu quer provar que você consegue fazer algo, mostrar que você tem uma voz. Hoje em dia já se sabe que para ter uma voz você precisa ter café no bule, né? Precisa ter conhecimento. Não posso ter uma voz que seja ignorante, uma voz que seja... olha que interessante esse paradoxo. Não posso ter uma voz que é muda. Preciso ter uma voz que seja realmente... que tenha eco. O grupo sempre se preocupou com a comunidade, em levar a arte para eles, até para quem não pode pagar o ingresso e entrar no teatro. A gente levou espetáculos de rua, dança para rua, tudo que era para poder
colocar esse público em contato com o teatro e com a arte? Porque o que fica não são as técnicas no teatro. Na dança, por exemplo, no balé, o balé tem que durar daqui 1000 anos. A gente quer ver uma bailarina fazer a pontinha do pé daquele jeitinho lindinho. O teatro não, porque o teatro precisa se adaptar. Ele não é a arte para ser vista e admirada, e assim, e o teatro, ele é para me criticar, né? Porque a vida não pode ser contínua, sempre igual. Os ciclos mudam, os políticos mudam, as economias mudam, a arte da guerra muda, as sociedades mudam, os valores humanos mudam, a gênese humana muda, né? A gente tem agora, por exemplo, estamos num pleno momento em que a gente está discutindo o gênero. Bom, então o mundo está mudando mesmo e o teatro precisa mudar, a arte precisa mudar e o teatro vai à frente disso. O teatro é a primeira arte no sentido da mudança. Ela é a que mais propõe mudança e ela se reflete em todas as outras depois, né? Essa coisa familiar talvez tenha nascido nessa necessidade de união para conseguir se manter e fazer teatro. Isso é uma marca consagrada do grupo, de buscar e primar pela qualidade, por um trabalho bem feito, né? Em que o público que está ali seja uma pessoa, 2 ou 100, 200 ou 1000 pessoas, mas que aquelas pessoas que estão ali na plateia possam, de certa forma, levar alguma coisa para casa, né? Profissionalismo, dedicação, companheirismo, a capacidade de ouvir o outro, né? Porque, por exemplo, a maioria de nós, seres, cidadãos brasileiros, gaúchos, a gente vem de lares onde o que meus pais pregam é o certo. E tem que ser assim, nossos pais têm coisas incríveis para nos ensinar. Mas às vezes o lugar de onde a gente vem, a nossa casa, não tem os valores muito legais. E aí o teatro nos ajuda a gente descobrir isso e achar um meio termo. A minha família não é errada, mas a minha família talvez também não seja certa. Será que é assim que tem que ser? Então o teatro vem para nos questionar, não para derrubar os valores, mas para questioná-los, para que eles se solidifiquem. Todo mundo deveria ter a possibilidade de entrar em contato com a arte. Mas nem todo mundo vai querer manter isso. E eu acho que para alguns ela não pode ser profissão para alguns. Ela não pode. Ela não pode ser uma fuga para outros. Ela não pode ser um planejamento de vida para alguns. Porque a arte, enquanto profissão, enquanto espaço de descoberta, de pesquisa, ela está para alguns, assim como outros são da medicina, outros são do direito, outros são não sei o quê. E esse espaço de arte é para alguns. É um espaço difícil, né? Não é uma vida fácil ser artista, principalmente no Brasil. Então eu não me arrependo daquilo que passei, mas fizemos muitos sacrifícios para chegarmos a 29 anos no interior, contando com a boa vontade na maioria das vezes de pessoas que não estavam a fim de ajudar ou que ajudaram mais por uma gentileza e empatia do que por querer a arte. Então eu acho que é muito sacrificante essa vida. Então eu não indico ela para ninguém para começo de conversa. Acho que se você sai daqui, isso eu tô falando pro pessoal, né, próximo. Se você sai do Palacinho e sente muita falta e gosta dessa tranqueira toda, né, tudo isso aqui é cênico, gosta de montar isso e sabe que no outro dia isso tudo se desmancha e vira outra coisa. Se você gosta do contato com o público, se você gosta de estar no palco dando espaço para outras verdades que não são a tua, são verdades das personagens, dos dramaturgos, aí vale a pena. Eu tenho muito orgulho dos grupos que passam por aqui, dos grupos que passaram pelo Máscara, né? Lá nos anos 90, a gente vai ter aquela equipe incrível que fundou o grupo, a professora Giane Riso, o César Dors, a Dulce, a Vera, a Nádia, o Dão, o Du. Depois a gente tem Simone Dedorde, Alexandre Dil, a Ariane Pedrotti, a Úrsula Mack,
a Marcele Franco, a gente tem a Fernanda Garrido. Aí nos anos 2000 a gente já vai ter Gelton Quadros, de professor Jorge Pitan, Keren Padilha, a Miriam e a Lilian Kempfer. A gente vai ter a Diana Albuquerque, o Cristiano Albuquerque, aí vem o Ricardo Fener, o Fábio Novello. A gente tem toda a equipe que participou do Esconderijo do Tempo. Aí a gente tem a Tatiana Quadros, a gente tem a Angélica Ertel, o Gabriel Vinck, que foram atores incríveis e tão importantes para se formar o que é o Grupo Máscara hoje, com esse novo formato. Aí depois a gente tem, depois do núcleo, a Roberta, o Renato e a Ali, principalmente o Renato e a Ali, que são anciãos, né, do grupo hoje em dia. E aí a gente tem o pessoal que vem da SMAT, né, que foi se formando, uma galera super legal e super jovem para manter o teatro vivo. Eu acredito profundamente nisso, que ele acontece da comunhão, assim, dos atores em cima do palco e dos atores com o público, com a plateia. Ali se estabelece um espetáculo e por isso toda vez que é feito um espetáculo ele é diferente, porque depende do público. Cada geração tem uma ideia, cada geração quebra uma parede, quebra uma barreira, e a gente tem que ir acompanhando, não tem que ficar no passado, a gente tem que ir acompanhando a evolução. Antigamente não tinha celular, as pessoas têm celular agora e conseguem se comunicar com pessoas em outro lugar do mundo, conseguem descobrir algo que antes era impossível. Tu teria que ler 10 enciclopédias para te adivinhar a resposta de uma pergunta. Aqui com o teu telefone, tu digita ali no buscador, tu tem a resposta. As pessoas têm que ver essa diferença, tem que ver essa diferença na arte, na sociedade, na tecnologia, tudo anda junto. E o teatro está ficando muito tecnológico também, está tendo muita abertura para novas ideias, para vislumbrar um novo mundo que está por chegar. O teatro contemporâneo vai trazer muita coisa boa. Eu espero que o grupo continue se reinventando, porque foi isso que o grupo fez ao longo de todo esse tempo. A arte me faz ver o outro, de um outro jeito, com mais simpatia, com mais tranquilidade, com mais calma. Eu acredito que o teatro seja quem eu sou hoje. Eu não consigo me imaginar antes do teatro porque era como se eu estivesse buscando coisas e o teatro me deu coisas. O que eu buscava, muito próximo do que eu queria. Como se tivesse me dado as respostas que antes eu buscava. Ele me ensinou a trazer para fora aquilo que eu sentia que queria ser por dentro. Porque a gente se preocupa, a gente chora, tu fica com medo, dá nervosismo, tu não sabe se tua cena tá boa, se tu vai entender o colega, se tu vai entender a respiração dele, se tu vai entrar na hora certa, ou sei lá, passa tanta coisa na cabeça da gente, né? Hoje tem-se, logicamente, essa preocupação em se manter viva a arte daqueles que passaram por aqui. Kleber, Dulce, Simone, Ariane, Marcele, sabe? Um Alexandre, uma galera louca em prol de um objetivo que era fazer teatro. Às vezes a gente fica no nosso dia a dia voltado a tanta coisa, tanta correria, que a gente se esquece de que às vezes na nossa volta existem pessoas, seres humanos, né? Eu acredito que nesse ano de pandemia, que foi uma surpresa não prazerosa para todo mundo, a arte ficou, de certa forma, calejada. Porque a arte envolve o público. O teatro, principalmente, envolve a troca entre o ator, o artista e a plateia. E num momento como esse, que as pessoas precisam ficar isoladas em casa, não tem essa troca. Então o artista teve que correr para se solucionar. Então foram feitas lives, foram feitas campanhas sem contato físico nenhum, vídeos pela internet tentando, tem muitos artistas vendendo espetáculos virtual. É uma nova forma de se ver o teatro, talvez não seja tão prazerosa quanto ao vivo, mas é o jeito que se deu para fazer as coisas. Assim como toda situação de extrema urgência causa, assim como na ditadura tiveram grandes revoluções artísticas, assim como quando tem grandes catástrofes, tem muitas revoluções artísticas, tanto no ramo da pintura quanto da música, tem grandes movimentos. Na época do medievo, na época medieval, em que foram fechados os teatros, tiveram grandes revoluções artísticas dentro das igrejas mesmo. Então eu acho que agora tem muita gente abrindo olhos para novas fórmulas que antes pensavam ser dificultadas ou serem impossíveis de alcançar.
Então eu acho que o artista está se reinventando. Então basta o público olhar e perceber. Neste mundo a gente tem que aprender a respeitar o espaço de cada um, entender as ideologias e buscar, eu acho que, trabalhar em conjunto, né? Em coletividade, né? E o teatro só durou 2000 anos porque a arte encontra eco. Eu acredito que ela é sempre cíclica. Eu gostaria de que os órgãos públicos, de que as grandes empresas voltassem seus olhares para os seus artistas locais e não apenas para os artistas externos que vêm, fulano de São Paulo, fulano de Rio de Janeiro. Eu acho que Cruz Alta é sim um polo muito grande de arte. Eu acho que o Grupo Máscara, com seus 29 anos, prova isso, de que dá sim para fazer, que somos resistência, que dá sim para fazer arte com tanta dificuldade. Mas eu acho que está na hora de Cruz Alta voltar mais seus olhos para os seus artistas, apoiar mais a arte, porque as pessoas um dia morrem, as instituições ficam. Então, daqui 30 anos eu posso não estar aqui, mas o Grupo Máscara ainda vai estar aqui. E seria tão prazeroso enxergar esse grupo forte, cheio de apoio, com muita ajuda, seja financeira, seja um apoio moral, seja de qualquer forma, porque é o nome da cidade. O Grupo Máscara, ele representa a Cruz Alta em vários municípios, em várias situações. Não tenho arrependimento de ter escolhido essa arte para eu me expressar. Tem coisas que dão errado, como em qualquer carreira, tem coisas que a gente pensa, podia ter sido um pouco diferente, mas arrependimento não tenho nenhum. E 29 anos de luta são 29 anos de muita luta, de muito esforço, de muito sangue, muito calo. E é assim que eu vejo o grupo daqui 30 anos para frente, continuando trabalhando, continuando dando a cara a tapa, seu corpo, sua alma, por um bem maior, que a gente quer que isso aqui permaneça, não só para a gente, para o nosso ego, a gente quer que permaneça para os próximos que virão poderem desfrutar de tudo que a gente conquistou e possivelmente lutar por mais coisas para os próximos desfrutarem das conquistas dos próximos. Então acho que são 29 anos de conquistas, de muita construção, de muito trabalho, de muita luta. E eu desejo que a gente chegue logo aos 30. Esse ano 29 vai ser um ano para dizer vem 30, vem 30, vem 30 logo. E aí sim, quando chegarmos a 3 décadas de teatro, o meu sentimento e a minha torcida é que a gente consiga de alguma forma tocar a todos com o teatro, que nenhuma pessoa de Cruz Alta viva uma vida sem ter assistido uma peça de teatro ou sem entrar em contato com a beleza da arte. Essa é a nossa luta.